Nestes dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja apenas notas em canções, e mesmo em tentação e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito no cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Acredito, Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. Palmas para o Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom vê-los. Bom estarmos juntos como família de Deus, reunidos para adorá-lo, para louvá-lo e também para derramar o nosso coração diante da sua face. A você, visitante, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Deus esteja iluminando a sua vida e que a cada dia você possa sentir Deus bem de perto no seu coração, dirigindo seus passos e suprindo cada uma das suas necessidades. Eu vou ler apenas 2 versículos do Salmo 123. Salmo 123, os 2 primeiros versículos. Salmo 123, versículo 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Veja só o que esse texto está dizendo. Nós estamos aqui por uma razão, para buscarmos a Deus, para que os nossos olhares estejam fitos no Senhor nosso Deus. Que você realmente coloque o seu coração em direção a Deus, busque ao Senhor e veja que o texto diz, assim como o servo está olhando para as mãos do seu Senhor, para ver o que Ele vai falar, o que Ele quer que faça, assim nós devemos estar diante do Senhor nosso Deus, e buscando também a sua bênção, a sua provisão para nós a cada dia. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus.
Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na Tua presença com o nosso coração alegre, por saber que o Senhor está aqui, Pai. Nós te bendizemos por isso, nós te exaltamos porque a Tua presença é tremenda no nosso meio, Pai. E nós te exaltamos porque o Senhor realmente tem ouvido as nossas preces, tem vindo ao nosso socorro, ó Deus. E agora nós voltamos os nossos olhares para o Senhor. Estamos com os nossos olhos fixos em Ti, ó Pai, buscando no Senhor tudo aquilo que realmente honre Teu santo nome, e buscando no Senhor aquilo que carecemos para vivermos de conformidade com a Tua vontade. Abençoe, ó Deus, cada irmão aqui presente, a cada visitante, cuide de cada um de nós, ó Deus, e nos dê a alegria de podermos viver para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Projeta os avisos para mim, fazendo favor. Não tem? Nós estamos sem projeção hoje. E eu não vou lembrar de memória os avisos. Só lembrando que no sábado nós temos trabalho dos nossos jovens, né? Então, jovens aí estejam atentos, uma proposta nova para você no sábado, para você estar crescendo cada vez mais no Senhor nosso Deus. Domingo nós continuamos com o tema Família a Gosto de Deus. Você está convidado a participar conosco e também na nossa escola bíblica dominical. Vamos louvar o Senhor nosso Deus. Todo mundo que tem sede, que tem fome, se levantar e adorar o Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele nos deu um dia maravilhoso. Por mais que olhamos para o céu e não vemos socorro, sabemos que o socorro vem do Senhor. E sem a cruz não encontramos o amor de Deus. Somente pela cruz, pelo sofrimento, chegamos ao amor de Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Em silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Eu te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero
Senhor. Ouve a nossa voz, Pai, para que seja agradável aos seus ouvidos, Pai. Livra-nos, Pai, liberta-nos de nós para que sejamos, Pai, mais próximos do Senhor, Pai. Invada nosso ser, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos chamar as crianças e os facilitadores. As crianças para o seu cultinho. Vamos lá. Você quer orar? Vamos orar, irmão? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe o nosso culto. Em nome de Jesus, amém. Vão na paz, na bênção de Deus. Também quero chamar o Ministério de Intercessão à frente. As pessoas que estão fazendo a sua campanha, a segunda, a quarta e a quinta semana que vem à frente. Segunda, quarta e quinta semana. Os nossos irmãos estarão aqui intercedendo, os intercessores por vocês, enquanto nós louvamos ao Senhor nosso Deus. Quem está fazendo, está nessas semanas, por favor, venha à frente. O pessoal vai estar orando por vocês. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Senhor, queremos te ver, Pai. Senhor Jesus, rasga os céus e desça nesse lugar, Pai. Precisamos de ti, Senhor Deus. Por mais que tenhamos dias difíceis, Senhor, nessa vida, Pai. Tenhamos dias difíceis, Senhor Jesus, mas o socorro vem do Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, em nome de Jesus. Vem preencher aquele que necessita da sua presença, porque só recebe notícias ruins a todo momento. Recebemos notícias ruins, Pai. Abra os olhos, Pai, nosso coração, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, desça esse lugar, Pai. Queremos te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, queremos te ver, Pai. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Levanta sua voz que Jesus está ouvindo. Quero te ver. Receba, Senhor, essa adoração. Receba, Pai, da sua igreja que quer falar contigo. Quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Quero te ver, quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver.
queremos te ver, Pai. Quero desafiar você que tem algo para colocar no altar do Senhor nosso Deus, que você coloque nesta noite, que você também possa começar uma campanha, né, em favor do seu pedido, em favor daquilo que você tem para colocar diante do Senhor. Nós temos aqui na frente e também no balcão lá atrás um cartãozinho em que você começa a sua campanha, você leva esse cartãozinho para você, põe a data que você começou e durante 7 semanas você esteja orando, colocando diante de Deus o seu pedido, e Deus com certeza vai te abençoar e você vai poder vir aqui dar o testemunho do que Deus fez na sua vida. Convido-você agora a abrir a palavra do Senhor nosso Deus, lá em 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5, 5 primeiros versículos. Nós vamos estar falando sobre a fé que luta e vence. Nós estamos aprendendo aí como vencer dos gigantes, né? E nós vamos ver através da fé, essa fé que nos leva realmente a mover grandes montanhas na nossa vida, porque confiamos no Senhor nosso Deus. Então, 1 João 5, de 1 a 5, que diz o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos, eu creio que Deus tem nos permitido passar por alguns momentos difíceis na nossa vida. Nós podemos dizer com certeza absoluta que ninguém passa por essa vida sem ter problemas, sem ter dificuldades, sem ter lutas, sem passar por momentos difíceis e que as suas forças parecem que foram embora e você se sente fragilizado diante da situação, diante da sua luta, do seu problema. Mas nós precisamos trazer na nossa mente algo muito importante. Quando nós estamos na luta, é quando Deus está nos capacitando para vencermos todas as situações que surgem na nossa vida. É através da luta que nós somos aprimorados na nossa fé, na nossa confiança em Deus, na nossa esperança em Deus. É por isso que você passa às vezes por tribulações e por angústia, mas quando você clama para o Senhor não te livra de imediato, mas Ele caminha com você e Ele se faz presente de um momento maravilhoso para a sua vida. Eu gostaria de lembrar com os irmãos aquela passagem que Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos gritam apavorados, achando que é um fantasma, e Jesus diz: sou eu, né? Não temas. E por que Jesus já não mandou logo parar a tempestade, cessar os ventos, né? Para que aqueles corações afligidos, aqueles corações amargurados, apavorados, medrosos que estavam, se acalmassem. Porque Ele queria realmente que aqueles homens aprendessem que Ele aperfeiçoa a nossa vida através das lutas e das dificuldades. Foi só quando Ele entrou no barco que a tempestade parou. Vamos pensar então 3 coisas que a nossa fé nos leva a vencer. Primeiro, que nós precisamos fixar a nossa mente na vitória. Não entre na luta derrotado. Quem entra na luta derrotado chegará no final derrotado.
Você não pode entrar numa luta derrotado. Você viu Davi? Nós vemos o pastor Denis dando aí 3 estudos sobre a vida de Davi, né, na sua luta com o gigante. Quando ele foi contra o gigante, ele não foi derrotado. Ele foi desafiando o gigante. Eu tenho certeza. Eu não estou indo sozinho. Deus está comigo. Que é esse gigante? Que são as suas armas? Que é o seu escudeiro? Nada diante do Senhor nosso Deus. Então, quando você entrar numa luta, você tiver alguma dificuldade, algum problema a vencer, realmente coloque a sua mente na vitória. Eu estou com o Senhor. E por isso a vitória é garantida. Por isso eu posso caminhar pela fé e vou chegar lá, vou alcançar o meu objetivo. Para sermos vitoriosos, nós precisamos realmente pensar que os nossos gigantes fracassam diante de Deus. Que os nossos gigantes não são nada para o Senhor nosso Deus. E quando nós cremos na palavra de Deus, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. Eu queria trazer aqui na nossa mente, a nossa memória, a passagem de Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, onde Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele poderia facilmente ter transformado aquelas pedras em pães, dizendo para Satanás: olha, eu quero dizer para você que realmente eu sou filho de Deus, para você realmente prostrar diante de mim. Mas que Jesus disse: nem só de pão vive o homem, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que ele estava sendo alimentado pela própria palavra do Pai. Ele estava sendo alimentado pelas promessas do Pai. E isso ele estava sem beber. E nós vemos as outras tentações também. Jesus é colocado no pináculo do templo e lá de cima diz: pula daí e você vai cair e não vai quebrar nenhum osso, porque na Bíblia está escrito que não vai quebrar nenhum osso. E Jesus diz: olha, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então ele vai refutando com a palavra de Deus, no meio da sua luta, naquela fome que ele estava, naquela sede que ele estava, mas ele tinha a ousadia de dizer: a minha vitória está garantida. Você não vai fazer prostrar-me diante de ti. E depois ele coloca em cima de uma montanha e diz: toda a riqueza deste mundo eu te darei, se prostrado me adorar. Jesus disse: arreda-te, Satanás. Ele não, por momento nenhum, ele se curva, sempre com o olho na vitória. E o que aconteceu? Após Satanás sair, os anjos vieram e o serviram. O sabor da vitória foi muito melhor. Quando nós fixamos a nossa mente nas promessas de Deus, nós podemos gozar paz em meio à tempestade. Nós podemos realmente descansar em meio a todas as dificuldades que surgem na nossa vida. Você pode estar seguro sabendo com quem você está caminhando. Em 1 Coríntios 1:20 diz: tantas quantas são as promessas de Deus, existem nelas o sim. Então, tantas quantas são. Segundo nós temos informações, recebemos também do pastor Denis aqui durante um período aí, né? Nós temos cerca de 8.000 promessas. Todas nelas têm o sim para você. Querido, então firme seus passos. Saiba em quem você tem crido. Caminhe sabendo realmente que a vitória está garantida. Fixe a sua mente no Senhor nosso Deus. Nós vemos também que a fé que luta e vence é aquela que conta com o bom testemunho de Jesus. A consciência que é feita pela fé na palavra do Senhor nosso Deus, ela alimenta a sua alma da verdade e não de especulações. Verdadeiramente você vai estar tendo segredo para vencer as batalhas. Em Romanos capítulo 10, versículo 27, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo o seguinte. Deixa eu abrir aqui. 10, 27. Diz o seguinte a palavra do Senhor nosso Deus. Mas relativamente a Israel, dela clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel
seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Aquele que realmente confia em Deus, aquele que espera em Deus, aquele que realmente tem fé em Deus, este alcançará a sua vitória. A fé vem pela pregação, e pela pregação da palavra de Deus, também a palavra de Deus nos afirma isso. Então, queridos, esteja firmado naquilo que Deus tem falado, seja firmado naquilo que a palavra de Deus tem testemunhado como verdadeiro para a sua vida. Aquilo que realmente Deus tem revelado na sua palavra. Não fique atrás de especulações, não corra atrás do vento, não corra atrás de fábulas, mas busque em Deus a direção para a sua existência. E você vai ver que vale a pena esperar pelo Senhor nosso Deus. O apóstolo João, ele faz um contraste entre o testemunho de Deus com o testemunho dos homens, aqui em João, no capítulo 5, versículo 9. Ele diz: se admitis o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Veja o que está dizendo. Se admitirmos o que os homens testificam para nós, se aceitamos isso, o testemunho de Deus é muito maior ainda. E ele continua dizendo: esse é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Então veja o que a palavra de Deus está dizendo, que se você aceita, alguém diz: eu realmente vi isso, eu vi acontecendo isso. Você acredita? Muito mais ainda naquilo que Deus fala através da sua palavra, muito mais naquilo que ele diz, porque o testemunho dele é maior. O testemunho dele veio pelo amor que ele revelou no seu Filho Jesus Cristo por você, porque ele te amou e entregou Jesus para que você fosse salvo. Acredite realmente que Deus tem para você algo melhor para a sua vida. Acredite que Deus testemunha através da palavra o que vai acontecer também na sua vida. A grande esperança do cristão não está neste mundo. Nós temos esperança aqui sim, mas a nossa esperança verdadeira não está aqui. Está numa terra prometida. A terra que mana leite e mel, a nova Jerusalém. Todos nós somos convocados, todos que são salvos por Cristo Jesus, são convocados para participar desta Jerusalém celestial. Deus deseja que aceitemos o seu testemunho. Deus quer que você realmente acredite naquilo que Ele já disse. Não precisamos especular nada, não precisamos correr atrás de vento, não precisamos correr atrás de outras igrejas que vivem pregando a palavra de Deus. Não que eu estou contra as outras igrejas, por favor, mas igrejas que estão pegando, que às vezes parece que são novidades. E a gente parece que correr atrás dessas novidades. Lembra-se que a palavra de Deus, ela é realmente aquilo que ela tem dito a cada dia para você. Não são as novidades que são a palavra de Deus, mas aquilo que Deus diz através da sua palavra. Aquilo que Ele escreveu. E a palavra de Deus é como espada afiada de dois gumes. Ponto realmente de te abençoar. Ponto de te revelar o que ela tem para o seu coração. E por isso, nós podemos vencer os gigantes. Porque nós temos o testemunho de Deus e da sua palavra, que são vivos, que são eficazes na nossa vida. Também, a fé que age e vence está firmada na promessa ou nas promessas de Deus. Você quer vencer os gigantes? Você quer ser um vitorioso sobre situações complicadas que surgem na sua vida? Você quer derrubar aquele que às vezes tem assolapado a sua esperança, que tem deixado você às vezes perdido no meio de tantas dificuldades, de tantas lutas? Nós vemos que Deus apresenta pelas suas promessas que Ele vai agir através da sua fé. Veja que João diz que quem vence o mundo é a nossa fé, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa confiança inabalável no Senhor nosso Deus. Lá em João capítulo 15, nós temos a videira verdadeira, onde Jesus começa a contar essa história maravilhosa para a nossa vida, mas no versículo 14 e 15, ele diz
o seguinte: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Veja que ele diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Intimidade, proximidade, companheirismo, aquele que caminha junto com você, quando você obedece a sua voz. Depois, no versículo 15, ele diz: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Veja que Jesus, ele abre o seu coração de uma forma espetacular neste versículo, dizendo: eu não tenho ocultado nada de vocês. Não há segredo em mim. Não há nada que o meu Pai tenha falado que eu não tenha falado para vocês. Eu não estou ocultando nada de vocês. Vocês são meus amigos. Por isso eu estou abrindo e abro o meu coração para falar todas as coisas que meu Pai tem para a sua vida. Por isso, queridos, que Jesus fez a promessa de enviar o Consolador, para que nós não esquecêssemos todas as coisas que Ele falou, que Ele ministrou no coração dos seus apóstolos, para que ministrasse aos nossos corações. Se encontramos dificuldades para crer na palavra de Deus e ficamos desconfiados da palavra de Deus, com certeza, a amargura virá ao nosso coração. A tristeza estará em nós. Se pensamos realmente em Deus e no seu poder, veremos que Ele não nos decepciona, que Ele não falha conosco, que Ele não muda. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele é fiel, embora às vezes permanecemos infiéis. Deus realmente tem nos dado a graça de vivermos sobre o seu amor e sobre a sua proteção. Mas também nós só podemos vencer nossas batalhas se somos purificados pelo sangue de Cristo Jesus. O exército da fé, ele enfrenta os desafios gigantescos que vêm, porque ele já tem a capacidade de vencer através de Cristo Jesus. Eu não sei quantos já ouviram aquela expressão: o sangue de Jesus tem poder, e isso é verdade. É uma verdade que nós não podemos esquecer, que o sangue de Jesus tem poder. É Ele que nos cobre, é Ele que nos lava, é Ele que nos protege, é Ele que nos dá realmente a ousadia de podermos caminhar com segurança neste mundo. E é o sangue de Jesus que nos tornou filhos de Deus. Por isso, queridos, caminhamos na certeza de que realmente, através da ação de Deus, da atuação de Deus, da ministração do seu Santo Espírito, nós tornaremos sempre vencedores. Não há gigantes, não há batalhas, não há números de inimigos maiores do que nós, porque Deus está conosco. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, nós vencemos, porque Deus venceu por nós através do seu Filho Jesus Cristo. No terceiro dia, ao ressurgir e confirmar que realmente Ele era o Filho de Deus, porque Ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Não precisou de ninguém ir lá falar: levanta Jesus, eu estou te ordenando. Ele levantou-se pelo seu próprio poder, porque Ele é Deus. Queridos, a palavra de Deus então nos leva a pensarmos nesta fé. Essa fé que realmente nos leva a vencer através da luta, através da maneira como nós nos comportamos. Se fixamos os nossos olhos na vitória e caminhamos na certeza de que ela já está garantida, nós a alcançaremos. Nós desfrutaremos da graça de Deus nesta caminhada. E por maior que seja a nossa luta, nós temos a certeza de que no final a vitória já está garantida e que nós realmente poderemos glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Mas também caminhamos contando com
testemunho de Deus na nossa vida, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E por isso, nós temos a certeza de poder caminhar seguro, sabendo com quem estamos andando e para onde nós estamos indo. Quando caminhamos assim, temos realmente a garantia de que o testemunho do seu Santo Espírito em nós é que nós seremos muito mais do que vencedores por Cristo Jesus que nos amou. E agindo firmado nas promessas de Deus, teremos a certeza de que jamais nos decepcionaremos, porque Deus não nega aquilo que Ele prometeu. Deus cumpre a sua palavra. Deus nos dá a alegria de podermos realmente lutar tendo o sabor da vitória. Lutar sabendo que chegaremos no final com a graça do Senhor superabundando nas nossas vidas. O que precisamos fazer? Caminhar através da fé. É o grande desafio que fica para nós. Você quer vencer os gigantes da sua vida? Você quer realmente ser uma pessoa vitoriosa? Desafio você a ler Hebreus capítulo de número 11, onde há uma galeria de heróis da fé, de pessoas que ousaram caminhar crendo no impossível, ousaram caminhar crendo na promessa e às vezes nem recebendo essas promessas, mas que foram até o final, sabendo que a vitória no final estava garantida por Deus, que é a sua vida com Ele por toda a eternidade. Por isso, caminho através da fé, caminho seguro com Deus, porque Deus haverá de abençoá-lo e torná-lo muito mais do que vencedor. Amém? Vamos colocar em pé e vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque realmente nós sabemos que a fé é aquela que nos leva a lutar e a vencer. Aquela que realmente nos leva a sabermos, ó Deus, que nós só podemos ser vitoriosos através da confiança e da segurança que temos no Senhor. Nós te louvamos porque nós caminhamos com a certeza de que a nossa vitória já está garantida, já é conquistada por Cristo Jesus. Aliás, foi o que Jesus disse lá em João 16:33, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, nós também somos vencedores, ó Pai. E por isso nós te louvamos por poder caminhar com essa certeza da vitória, ó Pai. Mas também te louvamos, Senhor, porque o Teu Espírito testifica com os nossos espíritos, ó Deus, de que somos filhos do Senhor, que somos realmente chamados pelo Senhor para vivermos, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, para que o Senhor transpareça através de nós, assim como João dizia que ele achava-se na ilha de Pátimos, por causa do testemunho de Jesus na sua vida, porque aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus atuava no seu coração, que assim seja conosco também, ó Pai, e queremos realmente caminhar firmados nas promessas que o Senhor tem nos dado, sabendo, ó Deus, que estamos caminhando com segurança, porque no final as promessas se realizarão. Rogamos que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos fortifique, que Teu Santo Espírito nos preencha e nos encha com a Tua graça e nos dê a alegria de caminharmos sempre seguros, porque em Ti confiamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu quero convidar o Ministério de Intercessão para vir aqui à frente. Enquanto o Ministério de Intercessão caminha aqui à frente, eu gostaria de desafiar você que quer começar a sua campanha, que vem à frente, né? Nós temos aqui alguns cartõezinhos, aqui do lado aqui, você pode pegar, você que vai começar a sua campanha, e você coloca a data ali. Nós temos 5 áreas que normalmente você pode estar fazendo esse pedido: a emocional, a espiritual, a física, a familiar e a material. E convidamos o Ministério de Louvor vir à frente, enquanto nós vamos estar aqui recebendo também as pessoas que estão fazendo, vão começar a campanha, os que estão na quarta, na sexta
e na 7ª semana. Primeira semana, 7ª, aliás, 4ª, 6ª e 7ª semana. Pode vir à frente, o Ministério de Intercessão estará orando por você e com você. E vamos ficar em pé louvando a Deus enquanto o Ministério de Intercessão está orando pelos nossos irmãos. Vamos estar louvando a Deus, glorificando o Pai com mais esta canção. Nestes dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé seja um hino, apenas notas e canções, mesmo em tentação e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Pedir ao presbítero Luiz Carlos que esteja orando por nós agora, nesse instante. Paizinho, ainda na Tua presença, Pai, nós estamos, Senhor. Pai, como é bom, como é maravilhoso, ó Pai, saber que o Senhor é um Deus que está aqui, Senhor. Um Deus que ouviu o clamor dos Teus filhos. Pai, através dos cânticos, através da ministração da palavra. Pai, ao retornarmos para os nossos lares, ó Pai, queremos continuar com essa alegria no nosso coração, sabendo que estivemos aqui na Tua presença e que o Senhor vai acompanhar-nos, Senhor,
acompanhar-nos nas nossas casas, no nosso trabalho amanhã, na escola, onde estivermos, Senhor, que o anjo do Senhor estará acampado ao nosso derredor. Continua, Senhor, continua abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus, vos abençoe e vos guarde, hoje e sempre. Amém. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito